Olá, gente. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Quem está conosco aí ao vivo, no nosso encontro diário com a Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso dia de número 280 do nosso plano de 365 dias. Vamos concluir. Entre hoje e amanhã nós já vamos concluir aqui o livro do profeta Jeremias e a gente segue com o nosso plano. Bom, deixa aí nos comentários o seu nome, de onde você está nos acompanhando. Não esquece aí de dar o seu like, o seu curtir, se inscrever no canal se você é novo por aqui e vamos em frente. Oremos. Senhor, obrigado por mais um encontro com a Tua Santa Palavra, mais um encontro com estes amigos, amigas do nosso clube de leitura. Fale ao nosso coração, Senhor, ajuda-nos a montar esse quebra-cabeça. Cada livro, cada texto, cada versículo vai nos ajudando a ter uma visão ampla e panorâmica de toda a Bíblia. Então hoje é mais uma pecinha que nós vamos encaixar, mais alguns textos que nós vamos ler que nos ajuda na interpretação correta da Tua Palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém. A Bíblia vai aparecer aí na tela e vamos seguir com a nossa leitura. Bom, hoje nós vamos ler Jeremias capítulo 38, a partir do capítulo 38. Versículo 1. Então Cefatias, o filho de Pazur, e Jucal, o filho de Selemias, e Pazur, o filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciou a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Porém, aquele que for para os caldeus viverá, pois ele terá a sua vida por despojo e viverá. Vocês se lembram que essa já tinha sido a profecia de Jeremias. Jeremias já tinha dito que haveria esse ataque babilônico. Caldeus era um nome também usado, pelos babilônicos. E ele tinha dito o seguinte: quem ficar vai morrer, não tem jeito, vocês têm que se entregar. Quem se entregar será exilado, será levado como se fosse um despojo de guerra. Pelo menos lá vocês estariam vivos. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Então, as pessoas estavam ali se lembrando das palavras que Jeremias disse. E olha o que isso aconteceu. Aliás, olha no que isso resultou. Assim diz o Senhor: esta cidade certamente será dada na mão do exército do rei de Babilônia, que a tomará. Portanto, os príncipes disseram ao rei: nós te suplicamos que este homem seja executado, porque ele enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, ao lhes falar tais palavras, pois este homem não busca o bem desse povo para o mal. Então eles falaram para o rei que Jeremias teria que ser morto, porque o que Jeremias estava falando enfraquecia o povo não queria lutar. Alguns homens de guerra que ainda restavam não queriam lutar, porque o profeta estava falando que era para eles se entregarem, que não teria jeito. Versículo 5. Então Zedequias, o rei, disse: eis que ele está em vossa mão, pois não é o rei quem possa fazer coisa alguma contra vós. Então eu não vou fazer nada. Jeremias está na mão de vocês, faz o que vocês quiserem. Fraco, Liderança fraca, Ele foi manipulado. Então tomaram eles a Jeremias e o lançaram na masmorra de Malquias. Masmorra é um poço, tá? O filho de Ameleque, que estava no átrio da prisão. E eles desceram Jeremias com cordas. E na masmorra não havia água, porém lama. Então Jeremias atolou-se na lama. Ora, quando Ebed-Meleque, o etíope, um dos eunucos que estava na casa do rei, soube que eles tinham colocado Jeremias na masmorra, porém o rei estava sentado ao portão de Benjamim,
Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Meu senhor, ó rei, esses homens fizeram mal em tudo que eles têm feito a Jeremias, o profeta, a quem lançaram na masmorra, e ele está a morrer pela fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma daqui 30 homens contigo e tira Jeremias o profeta para fora da masmorra, antes que ele morra. Então Ebed-Meleque tomou os homens com ele e adentrou a casa do rei, sob a tesouraria, e tomou dali pedaços de panos velhos, torcidos, e trapos puídos velhos, e deixou-os descer por cordas para dentro da masmorra até Jeremias. E Ebed-Meleque, o etíope, disse para Jeremias: Coloca agora esses velhos pedaços de tecidos torcidos e trapos puídos sob tuas axilas, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez. Então, Jeremias seria puxado por cordas para não machucar, né? Ele desceu também uns panos velhos, falou para colocar nas axilas e as cordas, né, por baixo das axilas dele. Versículo 13. Então eles alçaram Jeremias com as cordas e o ergueram para fora da masmorra, e Jeremias permaneceu no átrio da prisão. Então enviou o rei Zedequias e trouxe Jeremias o profeta até ele, a terceira entrada que está na casa do Senhor. E o rei disse a Jeremias: Eu perguntarei a ti uma coisa, nada escondas de mim. Então Jeremias disse a Zedequias: Se eu declarar para ti, certamente Se eu declarar para ti, certamente não irás tu me matar? E se eu der conselho a ti, se eu der a ti conselho, não me escutarás. Então Zedequias, o rei, jurou secretamente para Jeremias, dizendo: Como o Senhor vive, que nos fez esta alma, eu não te matarei, nem te darei na mão destes homens que buscam a tua vida. Então disse Jeremias para Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Se tu saíres até os príncipes de Babilônia, então tua alma viverá, e esta cidade não será queimada a fogo, e tu viverás, e a tua casa. Porém, se tu não saíres aos príncipes de Babilônia, então esta cidade será dada na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás das suas mãos. E Zedequias, o rei, disse para Jeremias: Eu estou temeroso dos judeus que estão com os caldeus, que me entreguem nas mãos deles, e eles zombem de mim. Mas Jeremias disse: Eles não te entregarão. Ouve, rogo-te, a voz do Senhor, conforme te falo, e isso será bem para ti e para a tua alma. Porém, se tu te recusares a sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Então, Jeremias diz o seguinte: você tem que se entregar. Não resiste, se entrega. E o rei fala: mas eu tô com receio de quando eles me pegarem, eles me entregarem para os judeus que já estão lá, que já estão com eles vão ficar zombando de mim. O rei temeu o escárnio, né? Ser escarnecido. Por isso que ele não queria se entregar. Vergonha, né? Mas Jeremias falou: se entrega. Eles não vão te entregar para os judeus. Certamente é o melhor que você tem a fazer, é se entregar. Se você não se entregar, você vai morrer aqui. Versículo 22. E eis que todas as mulheres que ficarem na casa do rei de Judá serão levadas para os príncipes do rei de Babilônia. E aquelas mulheres dirão: teus amigos te incitaram e prevaleceram contra ti. Teus pés estão afundados na lama e retrocederam. Então eles darão todas as tuas esposas e teus filhos para os caldeus, e tu não escaparás da sua mão. Porém, tu serás capturado pela mão do rei de Babilônia, e tu farás essa cidade ser queimada a fogo. Então, se entrega, para não acontecer tudo isso. Então disse Zedequias para Jeremias: nenhum homem saiba essas palavras, e tu não morrerás. Porém, se os príncipes ouvirem que eu falei contigo, e vierem a ti, e disserem para ti: declara para nós agora aquilo que disseste ao rei, e o que ele te disse,
não nos esconda nada e não te mataremos. Então tu lhes dirás: eu apresentei minha súplica perante o rei, para que ele não me fizesse retornar à casa de Jonatas para ali morrer. Então vieram todos os príncipes até Jeremias e lhe perguntaram, e ele contou-lhes conforme todas as palavras que o rei ordenou. Então eles deixaram de falar com ele, pois a questão não fora revelada. Então Jeremias morou no ato da prisão até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ele estava lá quando Jerusalém foi tomada. Vamos para o capítulo 39. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a sitiaram. E no 11º ano de Zedequias, no 4º mês, no 9º dia do mês, a cidade foi desmantelada. E todos os príncipes do rei de Babilônia entraram e assentaram-se na porta do meio. Negal, Sarezer, Sangar, Nebo, Sarsequim, Rabi Saris, Nergal Sarezer, Rabi Mag e todo o restante dos príncipes do rei de Babilônia. E aconteceu o quê? Quando Zedequias, o rei de Judá, os viu, e todos os homens de guerra, então eles fugiram e saíram da cidade à noite, pelo caminho do jardim do rei, pelo portão entre os 2 muros, e ele partiu pelo caminho da planície. Porém, o exército dos caldeus perseguiu e alcançaram Zedequias nas planícies de Jericó. E quando eles o tinham capturado, eles o trouxeram até Nabucodonosor, rei de Babilônia, até Riblá, na terra de Ramate, onde o sentenciou. Então o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Riblá, perante os seus olhos. Também o rei de Babilônia matou todos os nobres de Judá. E também arrancou os olhos de Zedequias, e o amarrou com correntes para o transportar para a Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo a fogo, demoliram os muros de Jerusalém. Então Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou o cativo para a Babilônia o remanescente do povo que ficou na cidade, e os desertores que passaram para ele, com o restante do povo que permaneceu. Porém, Nebuzaradã, o capitão da guarda, deixou os pobres do povo que nada tinham na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos ao mesmo tempo. Ora, Nabucodonosor, rei de Babilônia, deu a ordem a respeito de Jeremias a Nabuzaradã, o capitão da guarda, dizendo: toma-o e busque bem-estar para ele, e não lhes faças mal. Porém, faz para ele exatamente como ele te dirá. Então enviou Nebuzaradã, o capitão da guarda, e Nebuzaradã, Rabsaris e Nergal Sarezer, o Rabi Mag e todos os príncipes do rei de Babilônia. Os nomes difíceis, né? Eles enviaram e retiraram Jeremias do átrio da prisão e incumbiram a Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, para que ele o levasse para casa. Então ele habitou entre o povo. Ora, a palavra do Senhor veio até Jeremias enquanto ele estava trancado no ato da prisão, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, do Deus de Israel: eis que eu trarei minhas palavras sobre esta casa para o mal e não para o bem, e elas se cumprirão naquele dia diante de ti. Porém, eu livrarei a ti naquele dia, diz o Senhor, e tu não serás dado na mão dos homens aos quais temes, porque eu certamente te livrarei, e tu não cairás pela espada. Porém, a tua vida será por um despojo para ti, porque tu tens colocado a tua confiança em mim, diz o Senhor. Vamos para o capítulo 40. Então, a gente observa que realmente Zedequias não se entregou, ele tentou fugir, mas como Jeremias tinha dito, ele foi perseguido, alcançado, preso, arrancaram os olhos deles e tacaram fogo na cidade onde ele vivia. Capítulo 40. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando atado em cadeias no meio de todos os que foram levados cativos de Jerusalém e Judá, e foram levados cativos para a Babilônia. E o capitão da guarda tomou Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus proferiu este mal sobre esse lugar. Agora o Senhor o trouxe, e fez como havia dito, porque vós pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à sua voz. Portanto, isso vos sobreveio.
E agora eis que te soltei neste dia das correntes que estavam sob tua mão. Se isto parecer bom para ti vir comigo para a Babilônia, venha, e eu irei buscar o teu bem. Porém, se isso parecer mal para ti vir comigo para a Babilônia, não venha. Eis que toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e adequado para ti, para ali vai. Então, depois de todo o ataque, depois de levar uma parte do povo cativa, deixar ali alguns pobres para cuidar das terras, Jeremias é solto e fala para ele: vai para onde você quiser. Quer ir para a Babilônia? Lá a gente vai fazer bem para você. Quer ficar? Enfim, faça o que você achar adequado. Versículo 5. Ora, como ele não tinha voltado ainda, disse: volta também para Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, a quem o rei de Babilônia constituiu governador sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou vai para onde quer que seja adequado para ti. Então ele também sugeriu que Jeremias voltasse. Então o capitão da guarda lhe deu mantimentos e deu uma recompensa e o deixou ir. Então veio Jeremias até Gedalias, o filho de Aicão, para Mispá, e habitou com ele no meio do povo que foram deixados na terra. Então Jeremias preferiu ficar. Ora, quando todos os capitães das forças que estavam nos campos, eles e seus homens, ouviram que o rei de Babilônia tinha feito Gedalias, o filho de Aicão, governador na terra, e o tinha incumbido dos homens e mulheres e crianças e dos pobres da terra e daqueles que não foram levados cativos para a Babilônia, então eles vieram ter com Gedalias a Mispá. Ismael, o filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, os filhos de Careá, e Seraías, o filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, o filho de Macatita, eles e seus homens. E Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, habitai na terra, e servi o rei de Babilônia. Isso vos irá bem. Com relação a mim, eis que eu habitarei em Mispá, para servir aos caldeus que virão até nós. Porém, vós ajuntai vinho e frutos de verão e azeite, e colocai-os em vossos vasos, e habitai em vossas cidades que tomastes. Da mesma forma, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e no meio dos amonitas, e em Edom, e que estavam em todas as regiões, ouviram que o rei de Babilônia tinha deixado um remanescente de Judá, e que ele tinha colocado sobre eles Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, retornaram todos os judeus de todos os lugares para onde eles foram lançados e vieram para a terra de Judá, para Gedalias, até Mispá. E ajuntaram vinho e frutos de verão com muita abundância. Além disso, Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam nos campos, vieram a Gedalias para Mispá. E lhe disseram: tu sabes certamente que Baalins, o rei dos amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para te matar. Porém, Gedalias, o filho de Aicão, não acreditou neles. Então Joanã, o filho de Careá, falou a Gedalias em Mispá, secretamente dizendo: permita-me ir, rogo-te, e eu irei matar Ismael, o filho de Netanias, e nenhum homem o saberá. Por que razão deveria ele matar-te? Para que todos os judeus que estão reunidos a ti sejam espalhados e o remanescente de Judá pereça? Porém Gedalias, o filho de Aicão, disse a Joanã, o filho de Careá: tu não farás isto, pois tu falas falsamente de Ismael. Então ele não estava acreditando que Ismael queria matá-lo. Vamos para o capítulo 41. Ora, isto aconteceu no 7º mês, que Ismael, o filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e os príncipes do rei, e 10 homens com ele, vieram até Gedalias, o filho de Aicão, a Mispá. E lá eles comeram juntos o pão em Mispá. Então levantou-se Ismael, o filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, com a espada, e o mataram. Aquele a quem o rei de Babilônia tinha constituído governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, e os caldeus que foram encontrados lá, e os homens de guerra. E isso aconteceu no 2º dia, após ele ter assassinado Gedalias, e nenhum homem sabia. Que lá chegaram de Siquém, de Siló, de Samaria, 80 homens,
tendo suas barbas raspadas e suas vestes rasgadas, e tendo cortado a si mesmos, com ofertas e incenso na sua mão, para os trazer à casa do Senhor. Vamos conversar brevemente sobre esse versículo? Bom, contextualizar um pouco. O rei de Babilônia ataca a cidade, mas dá ordem para deixar um povo ali para cuidar da terra. Este enviado do rei escolhe Gedalias para governar aquela terra. Isso pareceu bem aos judeus, que eles tivessem ali um governador. Inclusive, aqueles que fugiram quando ficaram sabendo que Gedalias era governador, voltaram. Mas Ismael, ele trama e mata Gedalias. Bom, Ismael leva alguns homens com ele, 80 homens, e estes homens, quando chegam lá, eles raspam as suas barbas e cortam a si mesmos e oferecem incenso e levam esse incenso à casa do Senhor. A essas alturas, a casa do Senhor tinha sido destruída já, o templo. Mas o lugar ainda estava ali, o terreno estava ali, enfim, o lugar era considerado sagrado. Então, esses homens levaram ofertas à casa do Senhor. Vocês identificam algo errado nesse versículo? Só nesse. Toda a história tem muita coisa errada, né? Uma trama, mataram Gedalias e tal. Mas assim, vamos lá. De acordo com o conhecimento que vocês já têm até aqui, o que vocês enxergam de errado nesse versículo? Versículo 5. Então veja. Que lá chegaram de Siquém, de Siló, de Samaria, 80 homens, tendo suas barbas raspadas e suas vestes rasgadas, e tendo cortado a si mesmos na sua mão, para trazer, com ofertas e incenso na mão, para trazer à casa do Senhor. O que vocês enxergam de errado nesse versículo aqui? Comente aí alguma coisa. Vou aguardar aqui uns 30 segundos, até que chegue algumas respostas. Só que não me deixe sem saber. Se você não enxerga nada, fale. Não consigo enxergar, não entendi, não sei. Ou se você enxerga, o que você enxerga de errado aqui? Só no versículo 5. Vou dar algumas dicas. Deixa eu só esperar mais um pouco. Vamos às dicas, preste atenção. Esses homens, eles foram oferecer ofertas e incenso na sua mão, na casa do Senhor. O que há de errado? O que há de errado em oferecer algo ao Senhor? Oferta de incenso, enfim. O que há de errado? O que teria de errado aqui, nesse versículo? A Ieda colocou ali sangue. Faz sentido. Tá, próximo. Raspou aí no que eu vejo de errado aqui. Mas tem a ver. Comente aí, gente. Interage. Quem está assistindo a gravação em outro horário, comente também. O que você acha que tem de errado aqui? Eu vou resumir em uma palavra para vocês. Vou dar mais algumas dicas para ver se alguém escreve. O que eu poderia dar de dica aqui? Bom, eles estavam fazendo o certo de forma errada. É certo apresentar a oferta ao Senhor naquele tempo, era um ritual aprovado pelo Senhor, oferta de incenso. Mas eles estavam fazendo o certo de forma errada. Por quê? O que vocês enxergam de errado aqui? Muito bem, dona Remédios. O fato de se cortarem como forma de sacrifício. Thelma, cortaram a si mesmos. Ieda, por que se cortaram? E nessa época era um sacrifício animal. Cortaram a si mesmos. Maria das Graças, incenso. Não, incenso é correto. A oferta de incenso era aceitável. O problema aqui se chama, uma palavra, anote. Se você gosta de se aprofundar em assuntos, estude, pesquise. Sincretismo religioso. 2 palavras. Sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Significa mistura de crenças.
Então eles praticaram aqui um sincretismo religioso, e isso é muito perigoso e acontece nos dias de hoje. Eu já falei para vocês na leitura deste ano sobre sincretismo religioso. E eles praticaram aqui sincretismo religioso. Provo para vocês. Vamos lá. Eles chegaram lá, tendo as suas barbas raspadas, tá? E cortado a si mesmos. Então veja, essas práticas não eram aprovadas na religião judaica como prática de religiosidade. Isso não era aceito, não era aprovado. Raspar barba, raspar a parte do cabelo, ou a calvície, e muito menos se cortar, se mutilar. E onde está escrito isso? Vamos conferir. Deuteronômio, na instituição das leis e dos ritos cerimoniais, Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Vós sois os filhos do vosso Deus, não vos ferireis, nem fareis nenhuma calvície entre os teus olhos pelos mortos. Certo? Então, como filhos de Deus, vocês não vão se ferir e nem fazer calvície nenhuma, raspar entre os olhos, né? Às vezes eles raspavam aqui, raspava a sobrancelha, ou raspar parte da barba, né? Não façam isso. Tá. Aí a gente vai aqui em 1 Reis, capítulo 18, e vê que essa era uma prática pagã. 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. Naquele desafio de Elias e os profetas de Baal, olha o que eles fizeram. E eles gritaram alto e se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. Então, os adoradores de Baal se cortavam e derramavam sangue no momento de falar com as entidades deles lá. Então, olha o sincretismo religioso aparecendo em Jeremias, capítulo 41, quando estes homens, eles foram oferecer incenso na casa do Senhor, mas tinham raspado as suas barbas, rasgado as suas vestes e cortado a si mesmos para oferecer uma oferta ao Senhor. Sincretismo religioso. Está errado. Isso está errado. Mistura de crenças. Quer dizer, eu faço isso para Baal e faço para Deus também. Isso é praticado na religião a Baal e isso é praticado na religião ao Senhor também. Sincretismo. E hoje a gente vê isso. Por exemplo, muitas coisas que são praticadas em um culto da religião afro, né, que não é a mesma religião que a nossa, não estou falando mal da religião afro, tá? Né? Hoje em dia não pode. Mas eu estou dizendo, por exemplo, em uma religião, ou na maioria das religiões, né, oriunda, né, dessa região, eles apresentam, por exemplo, animais, derramam sangue como oferta de sacrifício às suas entidades. Fazer isso em um ambiente de culto seria um sincretismo religioso, né, uma mistura de crenças. Deus, estou apresentando ao Senhor aqui. Hoje em dia não fazemos mais isso. Essas práticas foram descontinuadas, né? Vou te dar um exemplo de sincretismo religioso. Tradicionalmente, a Igreja Católica, elas têm como um dos sacramentos a água benta, ou a água benzida, o aspergir da água para abençoar ou expurgar pecados, né? E nós vemos hoje em muitas igrejas evangélicas também o uso da água benta. É um sincretismo religioso. Nós não vemos na Igreja Apostólica o uso de água benta, água ungida, água consagrada para nada. Para cura, para aspergir sobre doente, para expurgar pecados. Não tem isso. Nem a água do batistério limpa pecado. Quem limpa pecado é o sangue de Cristo. O batismo tem outro sentido. Então é uma mistura de crenças, quando em um ambiente de culto pegam uma garrafa com água, um copo com água e misturam ali, né, como se fosse
um sacramento, um poder fosse transferido para a água. Isso é sincretismo religioso. Isso não é aprovado biblicamente falando. E tem muitas outras práticas, né? O uso de sal grosso em ambiente religioso, banho de arruda, banho de descarrego e um monte de coisa aí, né? Cortejo de arca de aliança, a adoração, exaltação de cajados, de amuletos de sorte, enfim, tem muita coisa aí. Muita coisa. Sincretismo religioso, estude isso. Versículo 6. Ismael, o filho de Netanias, saiu de Mispá para os encontrar chorando todo o tempo enquanto ia. E aconteceu o quê? Encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, o filho de Aicão. E sucedeu que, quando eles entraram no meio da cidade, que Ismael, o filho de Netanias, os assassinou e os lançou no meio da cova, ele e os homens que estavam com ele. Porém, 10 homens foram achados dentre eles, que disseram para Ismael: Não nos mate, pois nós temos tesouros no campo, trigo e cevada, azeite e mel. Então ele se conteve e não os matou dentre seus irmãos. Ora, a cova em que Ismael tinha lançado todos os cadáveres dos homens a quem ele tinha assassinado por causa de Gedalias era aquela que Asa, o rei, tinha feito por temor de Baasa, rei de Israel. E Ismael, o filho de Netanias, a preencheu com aqueles que foram assassinados. Então Ismael levou cativo todo o restante do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que restou em Mispá. Mispa ou Mispá, tem um acento no final aqui, talvez esteja errando a pronúncia, acredito que Mispá, que Nebuzaradã, o capitão da guarda, tinha incumbido Gedalias, o filho de Aicão, e Ismael, o filho de Netanias, e os levou cativos e partiu para passar aos amonitas. Porém, quando Joanã, o filho de Cariá, e todos os capitães das forças que estavam com ele ouviram de todo o mal que Ismael, o filho de Netanias, tinha feito, então eles tomaram todos os homens e foram lutar com Ismael, o filho de Netanias, e o encontraram próximo às grandes águas que estão em Gibeão. Ora, aconteceu o quê? Todo o povo que estava em Ismael se alegrou ao ver Joanã, o filho de Cairá, e todos os capitães das forças que estavam com ele. Então, todo o povo que Ismael tinha levado cativo de Mispá deu a volta e retornou, e foi até Joanã, o filho de Cariá. Contudo, Ismael, o filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e foi para os amonitas. Então, tomou Joanã, o filho de Cariá, e todos os capitães das forças armadas que estavam com ele, todo o remanescente do povo que ele tinha recuperado de Ismael, o filho de Netanias, de Mispá, depois de ter assassinado Gedalias, o filho de Aicão, poderosos homens de guerra, e as mulheres e as crianças e os eunucos que ele trouxe de Gibeão. E eles partiram e habitaram na habitação de Jerute-Quimã, que está próxima a Belém, para dali entrarem no Egito. Por causa dos caldeus, porque os temiam, pois Ismael, o filho de Netanias, tinha assassinado Gedalias, o filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia fez governador na terra. Vamos para o capítulo 42 e o último de hoje. Tem uma orientação aqui interessante também. Vou falar para vocês. Então aproximaram-se todos os capitães das forças e Joanã, o filho de Cariá, e Gesanias, o filho de Rosaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram para Jeremias, o profeta: permite que nossa súplica seja aceita diante de ti. Então, um povo se reúne, vai até o profeta e vai pedir ao profeta para interceder pelo povo. Veja, e disseram a Jeremias, o profeta: permite que a nossa súplica seja aceita diante de ti, e ora por nós ao Senhor teu Deus, para que todo este remanescente, porque só restaram uns poucos dentre muitos como os teus olhos podem observar, para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho em que devemos andar e as coisas que devemos fazer. Então eles foram lá e pediram: ore ao Senhor, ore por nós, somos tão poucos. Então, pergunte para Deus aí, para que Ele nos mostre o que a gente tem que fazer. Então Jeremias, o profeta, lhes disse: eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme vossas palavras, e isso acontecerá, que qualquer que o Senhor vos responder, eu irei vos declarar, e nada encobrirei de vós.
Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor uma verdadeira fiel testemunha entre nós, se nós não fizermos conforme todas as coisas pelas quais o Senhor teu Deus te enviar a nós. Quer seja bom ou mal, nós obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem enviamos, para que nos vá bem quando nós obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. Então veja, eles estão mostrando aqui realmente um certo arrependimento e que queriam obedecer. O que Deus falar, a gente vai fazer. E que Deus seja testemunha, Jeremias, que nós estamos assumindo isso. Tá bom. Aí, versículo 7. E isso aconteceu após 10 dias que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então, quer dizer, só depois de 10 dias que eles pediram, então eles foram a Jeremias e falaram: intercede por nós, o que Deus falar a gente vai fazer. Depois de 10 dias que veio a palavra do Senhor a Jeremias, ele vai e fala para o povo. A gente observa aí uma demora aí de 10 dias. Enfim, só um detalhe aqui. Nem sempre as nossas respostas serão ou virão no ato de nossas orações. Pode ser que virão dias depois. Então ele chamou Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vós me enviastes para apresentar a vossa súplica perante ele. Se vós ainda vierdes a habitar nesta terra, então eu vos edificarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e não vos removerei, pois eu estou arrependido do mal que eu vos tenho feito. Esse versículo aqui precisa ser contextualizado e nós precisamos, aplicando a hermenêutica, entender todo o pensamento bíblico. Por exemplo, aplicando a hermenêutica, as outras partes onde a Bíblia fala sobre os atributos, o caráter de Deus, nós vemos que Deus tem como um dos seus atributos no seu caráter ser um Deus imutável. Eu sou o Senhor e não mudo. Imutável. Só que aqui nós temos um texto que entrou uma palavra que nós precisamos buscar a raiz dessa palavra dentro do contexto. A palavra que entra: arrependido. Então Deus disse que iria edificá-los, iria plantá-los, não iria removê-los, pois estava arrependido do mal que tinha feito. Teria o Senhor então mudado o seu caráter, se ele é um Deus que não muda e não se arrepende? Então, como que aqui está dizendo que o Senhor estava arrependido do mal que já tinha feito? Então veja, Deus decidiu arrepender-se do mal que tinha acontecido ali. Isso não significa que o atributo de Deus mudou, que o caráter dele mudou, que a pessoa de Deus, o ser imutável de Deus mudou. O seu propósito não mudou. O propósito foi cumprido. O castigo veio. Jerusalém foi destruída. O que acontece aqui é o seguinte: eu já tinha falado para vocês outro dia nesse ano. Em alguma parte eu já tinha falado isso para vocês. A palavra para arrepender-se aqui no original, no hebraico, no original, a palavra, eu vou mandar isso no PDF para vocês quando eu mandar o PDF. A palavra é Niham, N-I-H-A-M. Essa palavra Niham, no original hebraico, significa entristecer-se, ou lamentar-se, ou arrepender-se, no sentido de, puxa, fiquei triste com isso que aconteceu. Nós, né, brasileiros, e tem outros aí também, que não são brasileiros, porém entendem o que eu vou falar. Nós, seres humanos, temos esse sentimento também. Uma coisa é o arrependimento por tristeza. Puxa, nossa, estou tão arrependido de ter acontecido isso, de ter feito isso. Eu fiquei triste com isso.
Não é que o Senhor se arrependeu de ter executado o juízo. Não, ele disse que ia executar, pronto, acabou, ele é o Senhor e não muda. Durante toda a profecia ele foi dizendo, não vou voltar atrás, a minha palavra não vou voltar atrás, como eu pensei sucederá, como eu determinei se efetuará, e vai ser assim, pronto, acabou. Então ele fez. Só que o Senhor sentiu tristeza, é diferente. Não é um arrependimento de, eu não farei, eu não deveria ter feito, eu não vou fazer. Não, é um arrependimento de tristeza. Ele ficou triste de ter visto o que aconteceu. Na bem da verdade, o Senhor nem queria, né, que isso acontecesse. Ele já vinha alertando, ele vinha falando, né, se arrependam, senão virá o mal contra ti. Mas o povo não se arrependeu. Então, não significa que Deus se arrepende no sentido de ter falado algo e não fazer. Não, ele não muda. Ele é fiel. Mas ele se lamentou, ele ficou triste em vista também ao povo ter dito, né, que iria mudar. Não, a partir de agora a gente vai mudar, o que o Senhor falar a gente vai fazer. Tá? Versículo 11. Não estejais temerosos do rei de Babilônia, a quem temeis. Não estejais temerosos dele, diz o Senhor, porque eu estou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E eu mostrarei misericórdias para convosco, para que ele possa ter misericórdia de vós e vos faça retornar para a vossa própria terra. Mas, se vós disserdes, nós não habitaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, porém nós iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem teremos fome de pão, e lá nós habitaremos. E agora, portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós remanescentes de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, se vós inteiramente incitardes vossas faces para entrar no Egito e entrardes lá para peregrinar, então acontecerá que a espada que vós temestes irá vos alcançar lá na terra do Egito, e a fome da qual vós estáveis temerosos vos seguirá de perto lá no Egito, e lá vós morrereis. Deste modo será com todos os homens que incitarem suas faces para entrar ao Egito, para lá peregrinarem. Eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste, e nenhum deles permanecerá ou escapará do mal que eu trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Como minha ira e minha fúria foram derramadas sobre os habitantes de Jerusalém, assim minha fúria será derramada sobre vós, quando vós adentrardes o Egito, e vós sereis uma abominação e um assombro, e uma maldição e uma desonra, e vós não mais vereis este lugar. O Senhor tem dito a respeito de vós, ó vós remanescente de Judá, não vades para o Egito. Sabeis certamente que eu vos tenho admoestado neste dia, porque vós dissimulastes em vossos corações, quando vós me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ores por nós ao Senhor nosso Deus, e em conformidade com tudo que o Senhor nosso Deus dirá, desse modo declares para nós, e assim faremos. E agora eu declaro isso para vós. Porém, vós não tendes obedecido à voz do Senhor vosso Deus, nem qualquer coisa pela que ele me tem enviado a vós. Agora, portanto, sabei, certamente que vós morrereis pela espada e pela fome e pela peste, no lugar para onde vós desejastes ir peregrinar. Então, infelizmente, o povo agiu de falsidade. Eles falaram, não, o que Deus falar a gente vai fazer. Mas, na verdade, eles estavam com a intenção de ir para o Egito e não confiar no Senhor. Bom, a gente para por aqui. Estamos quase concluindo a leitura do livro de Jeremias. É uma leitura mais conclusiva mesmo. Amanhã a gente conclui, se Deus quiser, tá bom? Um abraço, gente, de fé e força.